Então, no final do período vai ter um momento do debate com todos os palestrantes, então guardem as suas perguntas. Outra coisa, a gente está com um aplicativo durante a semana. Quem quiser fazer uma pergunta pelo aplicativo, é só digitar no navegador sli.do e o código é 6624. Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar o pessoal da comissão que eles ajudam. Então, bom, vamos dar continuidade às palestras. Eu gostaria de convidar o Dr. Flávio Miranda Ribeiro. Ele é engenheiro mecânico, formado pela USP, possui mestrado em Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento também pela USP, e doutorado em Ciências Ambientais. Atualmente é assistente executivo da vice-presidência da CETESB e é também membro do grupo de especialistas em consumo e produção sustentável do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PUNAMA. E tem experiência nas áreas de gestão de resíduos sólidos, produção mais limpa, análise de ciclo de vida e regulação ambiental empresarial. Então, por favor. Muito obrigada pela presença e fique à vontade. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu vou cronometrar aqui para não me perder no tempo. Queria primeiro agradecer, claro, à Unicamp pelo convite. É um prazer, uma honra vir aqui. Para a gente é importante falar dos assuntos que a gente cuida. É uma palestra bem diferente da palestra anterior, não é uma pesquisa. Trata-se de uma palestra que a gente, até talvez um pouco de forma não muito assim, gentil, chamaria de chapa branca. É uma palestra bem institucional e que eu espero aqui, em cima dela, fazer alguns comentários que são mais de interesse, talvez, aplicado para algumas pesquisas que vocês façam. Imagino que nas perguntas, nos debates, também a gente possa ir um pouco além. Queria também parabenizar a professora Anelisa pelo trabalho. Fiquei impressionado com o seu doutorado, achei interessantíssimo o seu resultado. E sim, digo que a conexão dos assuntos é, se um dia toda a política de resíduos der certo, aumenta a estabilidade dos aterros, porque a gente só vai ter cinza indo para... E solos contaminados, eventualmente, indo para um aterro. Teoricamente, a ideia da política é essa. Bem, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no Governo do Estado com relação à logística reversa, que é um dos aspectos da política de resíduos. A gente sempre coloca que tem um entendimento que a gente tenta criar, e para quem está na universidade, às vezes não conhece muito bem esse processo das políticas públicas, é complicado. A gente sempre lembra, não existe um governo, não existe o governo, existem pessoas que estão lá dentro. Então, tudo que o governo decide, são pessoas que estão decidindo. Então, a gente fica tentando o tempo todo argumentar e convencer as pessoas lá dentro, mesmo porque, seja a CETESB, seja o governo, seja uma Secretaria de Estado, tem gente com todo tipo de opinião lá dentro e a gente tem que harmonizar isso para poder chegar a um consenso que aplique uma política pública. O que a gente coloca no caso de resíduos é que existem alguns motivadores por trás de uma política de resíduos. O primeiro é óbvio, que é a proteção de saúde pública e ecossistema. Acho que eu não preciso, nesse fórum, ir muito longe nesse assunto. Mas é evidente que a má gestão dos resíduos tem um efeito deletério e um impacto negativo em saúde pública e ecossistemas. Mas tem um segundo aspecto, que é uma política de desenvolvimento. E a nossa política de resíduos ela é muito feliz nesse aspecto. Eu sou um fã do texto da lei. Ela tem um aspecto, na minha opinião, fundamental de inclusão social, que são a questão dos catadores, atribuição de responsabilidade a municípios, coisa desse tipo, e que abre possibilidades tanto de inclusão social, como eu falei, né, no caso dos catadores, mas também de novos negócios. Então, assim, dependendo do fórum, a gente orienta um pouco mais o discurso para um lado e para o outro. Ontem eu estava num fórum de empresários falando, olha, gente, a gente precisa criar novos negócios em economia verde. Precisa fazer com que reciclagem, reuso, refurbish, né, essas oficinas, repair cafés da vida, sejam negócios. Isso são tendências que a humanidade está evoluindo e que a gente precisa fortalecer. Outra coisa é tornar uma política de sustentabilidade, que é o trabalho da professora Ana Paula aqui. É falar de avaliação de ciclo de vida, de ecodesign, de melhoria de produto, coisas que a gente fica focando sempre, reciclagem, tá aí, a prevenção. E o primeiro R da hierarquia, como é que fica, né? E fazer com que a gente comece a trocar extração de recurso natural por reuso e reciclagem. A gente tem uma tentativa nossa com a logística reversa nisso, falando rapidamente, com garrafa de vidro. Então, por que eu vou sair da cidade de São Paulo, pensando na região da Grande São Paulo, e até, sei lá, Jacareí, para minerar areia, num porto de areia com impacto ambiental, se eu posso, na Vila Madalena, coletar garrafa e mandar para a vidreira fazer novas embalagens de vidro, né? Então, ou reutilizar a garrafa, que seria melhor ainda. Então, tem uma tentativa das políticas de resíduos caminharem
para uma eficiência maior no uso dos recursos naturais. E, por fim, a gente entende que a política de resíduos é uma política de redistribuição de direitos e deveres. Tem para todo mundo. E é só uma menção curiosa, o consumidor é o único ente da cadeia de responsabilidade que tem, na lei, a especificação da multa em valor econômico. Curioso isso, né? Uma política tão moderna e justo o consumidor, o elo mais fraco, entre aspas, é que é o único que tem, assim, qual o valor da multa se o cara não fizer a parte dele. Podia ter para o resto, né? Mas, bem, isso já é um comentário. O que aconteceu? A política de resíduos ficou 30 anos tramitando. Primeira aula, e é engraçado, a primeira aula que eu dei sobre política de resíduos foi em 2001, num curso lá da Poli, da Ambiental. E eu falava assim, olha, já está há muitos anos em discussão. Pois é, promulgou e a gente continua falando isso, né? Ainda está difícil de implementar. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que a gente traz profundas mudanças nas relações econômicas. As coisas ficam diferentes. Os balanços financeiros para prefeituras, para empresas, para vários tipos de negócios ficam diferentes. E é isso que com isso que a gente conta. Tem um objetivo de internalizar externalidades muito claro na política. E por isso que ela é difícil de implementar. A gente teve em São Paulo, em 2006, uma primeira política, e em 2010 a política nacional. Elas são muito parecidas. Eu digo que a nacional é uma evolução da estadual. Os relatores, o deputado, eram o mesmo, inclusive, e você pegar o texto, você vê notadamente que a nacional tem uma evolução. A inclusão dos catadores, por exemplo, na minha opinião, uma das evoluções que houve entre uma política e outra. Hoje a gente está tentando rever a lei estadual, só para vocês saberem. Tem um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa tentando evoluir para criar uma nova política que seja mais harmônica com a nacional. Inclusive, temos um representante da Unicamp lá trabalhando. Interessante também falar que essas políticas, em conjunto, elas trazem uma série de inovações do ponto de vista de direito ambiental. Tem lá coisas muito interessantes, como princípios que a gente fala, né, quando a gente estuda direito ambiental, o princípio da precaução, da prevenção, da ecoeficiência, do desenvolvimento sustentável. Lá está escrito que são objetivos da política. Mais do que isso, incrível, né? Pela primeira vez na legislação ambiental brasileira aparece a hierarquia de gestão, do prevenir, reciclar, reutilizar, etc. É a primeira menção legal nossa em 2010. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos, que não é exatamente um estado muito focado nesse tipo de estratégia e de filosofia, eles têm desde 1990 uma lei que trata do assunto. A gente demorou 20 anos em relação a eles, a Europa muito mais. Tem a questão de inclusão social dos catadores, que é uma grande mudança e que, na minha opinião, tem um potencial de inovação social muito grande, e ela cria também novos instrumentos. Planos, plano nacional, plano estadual, plano regional, planos municipais, planos corporativos para os geradores, etc. Acordos voluntários, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. Instrumentos econômicos, embora a gente não tenha conseguido viabilizar, lá está previsto taxas, tarifas, reduções tributárias, empréstimos subsidiados, uma série de coisas legais. E, por fim, dentro disso, a logística reversa. A logística reversa, é bom que a gente diga essa definição da lei, em nenhum momento pretende obrigar o cara a usar o mesmo caminho da ida para a volta do resíduo. Então, por exemplo, a ideia de você ter uma garrafa de, sei lá, cerveja, vamos pegar um caso, aquela garrafa de 600 ml de cerveja que você toma no bar. Aquela garrafa de cerveja, ela volta para o fabricante pelo mesmo caminho que veio, entre aspas. Isso é um modelo, entre aspas, ideal, utópico. O resto, não existe a intenção que isso aconteça. Uma embalagem de PET, de shampoo, que você usa na sua casa, não existe a intenção de que o fabricante do shampoo vá no supermercado onde você comprou aquela embalagem, pegue aquela embalagem e devolva para a fábrica dele. A ideia é que essa embalagem seja reintroduzida no ciclo produtivo. Por exemplo, por meio de uma coleta seletiva, cooperativa de catador fazendo triagem e encaminhamento para uma recicladora. Então, isso é bem importante. Porém, existe uma tentativa nossa, inclusive, de forçar ou induzir alguns fabricantes a tentar fazer produtos com, a gente poderia chamar ecodesign, talvez aqui com perdão da palavra, da simplificação, com um projeto que permita o conserto, a extensão de vida útil, a atualização tecnológica, no caso de um equipamento de informática. E aí você conseguiria ter esse caminho todo de volta. Bem, não é nenhuma novidade, isso já é feito na Europa há mais de 30 anos. Inclusive, lá existe uma diferença assim, conceitual, eles usam o termo de responsabilidade estendida ao produtor. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar conceitualmente as diferenças. O Japão tem isso, e para não ficar nessa lista, a gente podia falar de Chile, Argentina, Tailândia, outros países que não são exatamente a Noruega, a Dinamarca.
Outra coisa importante é que a ideia é que os sistemas sejam separados da coleta comum. Seria uma espécie de coleta seletiva. Em alguns casos de embalagem, notadamente, a coleta seletiva é que a gente está acostumado. Em outros casos, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, sistemas totalmente autônomos, onde não existe a previsão de coleta porta a porta em grande parte dos casos. E aí, claro, você pode estruturar de diversas formas, com catadores, com comércio, com outros tipos de recolhimento. Aí cada produto tem a sua particularidade. Bem, em termos de experiência aqui no Brasil, antes da política de resíduos, a gente já tinha 4 cadeias produtivas que possuíam logística reversa normatizada. Pilhas e baterias, essas pilhas comuns que a gente usa... Opa, desculpa. Fui mais do que eu devia. Pneus inservíveis, pneus usados, óleos lubrificantes de várias naturezas, sejam eles automotivos ou industriais, e embalagens de agrotóxico. Todos são cadeias que, bem ou mal, têm esta logística. Alguns têm altíssima taxa de sucesso, é o caso de embalagem de agrotóxico. Eles têm umas particularidades, também podemos comentar depois, que fazem com que isso seja um sucesso. Eles atualmente reciclam 97% do que eles põem no mercado de embalagem. E outros menos bem-sucedidos, como pilhas, né? Pilhas, a gente conhece esses programas que tem em padaria, em, sei lá, farmácia, mas são assim, uma parte muito pequena das pilhas que realmente consegue ir para essa destinação. A gente teria, a própria resolução determina que cada ponto de venda seja um ponto de coleta, o que a gente percebe claramente que não acontece. Qual é a situação? Com a promulgação da política, estabeleceu-se o conceito da responsabilidade compartilhada, ou seja, a responsabilidade do gerenciamento dos resíduos deve ser compartilhada por todos que fazem parte da cadeia. E no caso da logística, a gente está falando de consumidor, comerciante, distribuidor, fabricante, importador, mas também municípios, catadores e outros entes que possam estar no meio. E aí a gente precisa começar a pôr isso em prática, o que não é nada fácil. O que o governo federal fez foi criar grupos de trabalho e eles usaram um instrumento que é o acordo setorial. Na minha opinião, é um instrumento inacreditavelmente genial. Eu sou um grande fã dele. No meu doutorado, inclusive, eu faço uma ampla defesa da ideia do instrumento. Por quê? Porque ele negocia, ele é um acordo que chama toda a sociedade, por meio de estudos de viabilidade, fazendo editais de chamamento públicos, publicados em diário oficial, com prazo, audiências públicas, consultas públicas, todo um processo transparente, aberto, democrático, para a construção de um sistema que depois vai dar vazão a resolver esse problema. Até agora foram assinados 3. Embalagens de óleo lubrificante, que funciona razoavelmente bem, lâmpadas fluorescentes, que ainda não coletou nenhuma lâmpada, e embalagens em geral, que está objeto de uma ação civil pública do Ministério Público da União e do Estado contra a União e todos os signatários. Só coloco essas informações para a gente ver que, pô, legal, o instrumento é genial, é participativo, é democrático, é transparente, só não está funcionando. Depois de 6 anos de discussão, cadê? Onde é que eu levo minha lâmpada? Então, assim, é muito bacana, mas as promessas ainda não estão sendo cumpridas. Então, o que aconteceu? Até por sugestão e pedido da ministra à época, nós fizemos aqui em São Paulo uma iniciativa paralela, que não é contrária, é muito importante dizer isso. Em nenhum momento a gente quer superar ou sair primeiro, ao contrário, eu adoraria que tivesse acordo setorial funcionando para tudo, até porque você evita uma guerra entre os estados. Você começa a regulamentar o negócio só aqui, você está trazendo custo. E aí o cara, então eu vou fabricar em Minas Gerais e vou vender aqui. E eu ouvi isso de um fabricante de queijo numa reunião. Fui com o secretário estadual de meio ambiente numa reunião na Fiesp, com 27 sindicatos da indústria de alimentos. Aí, no meio da reunião, o cara pergunta assim, mas espera aí, eu fabrico em Minas, que ingerência a sua secretaria tem, as regras que você está colocando tem na minha empresa? A gente falou, nenhuma, né? Tua fábrica está do outro lado do rio, está lá em Minas Gerais. Então tá bom, o cara levantou e foi embora. Simples assim. E aí ele faz, até que Minas Gerais regulamente, ele vai continuar fabricando como ele bem entender, pondo no mercado aqui, e o resíduo fica aqui. Porque a gente está falando de um resíduo pós-consumo, e 40% do consumo está no nosso estado. Então esse é o problema. O Ministério Público, só para vocês terem ideia, só o Ministério Público Capital, São Paulo, tem 53 inquéritos civis sobre logística reversa abertos. Sim, tem para todo mundo. E a CETESB é réu em todos. Detalhe, né? A gente fica indo toda hora lá prestar esclarecimentos. Por que nós não fazemos a lei ser cumprida? Bem, a gente tenta. E o que a gente fez? A gente fez uma estratégia em duas etapas. A primeira etapa, a ideia era a seguinte, e isso é seguindo recomendações regulatórias internacionais, que é exatamente o objeto do meu doutorado. Eu falei, não, vamos tentar ver o que a gente pesquisa na universidade, se funciona na prática. Qual que é a ideia?
Primeiro você faz um programa piloto, começando com quem está interessado em cumprir a lei. Vê o que é possível fazer, estabelece uma norma do que é possível fazer e aí aplica para os demais, que é a fase 2. Gradualmente você vai cobrando de todo mundo a mesma regra. E aí a ideia é usar o termo de compromisso, que é um documento que é quase um contrato. Ele não tem a amplitude de um acordo setorial. Não tem estudo de viabilidade, não tem consulta pública, não tem a transparência de um acordo. Ele é um termo entre quem assina, ele vale para quem está lá assinando. E aí a ideia, na fase 1, focar em fabricantes e importadores, na fase 2, trazer comércio e município para a conversa, o que não é nada fácil. E aí, em cada caso, cada setor, cada produto, ter pelo menos um termo para a gente testar, fazer um piloto e ver o que acontece na prática. Porque é muito legal ter estudo de viabilidade, mas as pessoas vão devolver? Quantas pessoas aqui se dispõem a devolver um celular antigo? Pô, você, sei lá, você dá para uma pessoa que tem menos recurso financeiro, que você conheça, ou para uma pessoa que não tem tanta exigência, como, sei lá, o teu pai, teu avô, ou então você dá para uma criança brincar, raramente a pessoa vai lá e devolve, de fato, o equipamento. E isso funciona para geladeira, isso funciona para uma série de equipamentos. Inclusive, no caso de geladeiras, do ponto de vista de eficiência energética, o professor está aqui, não me deixa mentir sozinho, pelo menos, é um crime, porque uma geladeira de 20 anos de idade tem uma eficiência energética muito mais baixa do que uma nova. Então, você troca a tua e pega a velha e põe na praia, que fica lá funcionando 24 horas, 30 dias por mês, com uso de 2 fins de semana por mês, e lá consumindo energia, vazando ou entrando calor pela porta. Enfim, é péssimo. E a ideia foi exatamente começar a gerar esse tipo de experiência. A gente, para isso, começou com uma norma, a Resolução 38, onde a gente nomeava todo mundo que a gente achava que tinha que fazer logística, então vários produtos e várias embalagens de produtos, né? A ideia aqui é cobrir o que a gente consome mais na nossa casa, e deu 60 dias para os fabricantes apresentarem propostas. Veja como existe uma inversão de ônus. Ao invés de dizer para o cara, você tem que fazer isso, eu falo assim, você que vai ter que fazer isso, me diga como você acha que isso tem que ser feito. E aí o cara apresentava propostas e a gente analisava para fins de estabelecer termos de compromisso. O resultado foi que, no começo, nós recebemos, dentro dos 60 dias, 186 propostas representando 3 mil indústrias. Isso, até 2014, evoluiu para 14 termos representando 10 mil CNPJs, basicamente para todos os produtos. Alguns foram cancelados, como embalagem de alimentos, lâmpadas, a gente assinou um que também não deu certo. Mas, basicamente, quem quiser conhecer a iniciativa está relatada no nosso site, tem também artigo nosso divulgando os resultados. Mas, resumindo muito, a gente tem, em 2014, que foi o ano de análise desses resultados da primeira fase, a gente tinha 13 mil pontos de coleta no estado, coletando 350 mil toneladas ano. É difícil, né? Porque você está somando aqui, sei lá, embalagem de shampoo com pneu, né? E é meio covardia somar essas coisas. Até porque, e aí abrindo aqui o jogo muito com vocês, não há interesse nenhum em esconder o que está por trás dos números. Tá, 350, ó, número legal, é bastante coisa, mas olha de onde vem os grandes números, que são esses dois. Pneu e óleo lubrificante, que tem resolução CONAMA há 10 anos, né? Então, também não tem segredo. Também isso é uma outra estratégia de regulação ambiental. Vamos começar reconhecendo o que já é feito. Vamos pegar quem já faz e falar, pô, o que você está fazendo vale para cumprir a lei. E aí, depois, tentar ampliar isso para os demais. Só para vocês saberem, hoje a nossa conversa relativa a esse truque regulatório está com as garrafas de vidro. Garrafa retornável não vale para contabilização de meta de logística reversa hoje no Brasil. Isso é um absurdo. Quer dizer que eu estou valorizando mais a reciclagem que o reuso? E a hierarquia, onde é que fica? Então, hoje a nossa briga é para fazer uma regulamentação que faça com que a garrafa de vidro que o cara reutilize entre na contabilidade da logística.